Bom, esse é um livro super bacana e que ele mexe muito com a estrutura dos profissionais de comunicação, né? Ele fala como é que as novas tecnologias, novas mídias e social media, como é que ela mexe na estrutura de comunicação. Esse é um livro, enfim, recomendado, não sei se vocês conhecem, do Brian Solis. Ele teve no Digital Age esse ano aqui no Brasil. Bom, e aí esse protagonismo ele vai para essa disciplina de PR, justamente porque é aquela disciplina que tem como princípio o relacionamento, né? Você estabelecer relações com os públicos de interesse de determinada pessoa, política, instituição, órgão, enfim, iniciativa privada, seja qual for o teu negócio, teu objeto de comunicação, você precisa se relacionar com um grupo. E se esse grupo hoje está organizado e já fala sobre você, sobre o negócio que você queira ou não, por meio dessas novas mídias, então uma base importante da comunicação passou a ser você entender como é que você se relaciona com as pessoas num ambiente que não é o seu ambiente. Não é fazer um site que a gente define, como não é fazer um anúncio, que a gente define a foto, a gente define o corpo, a gente define a cor, a gente define o que a gente vai falar bem da gente mesmo, né? Quando a gente começa a fazer um trabalho de PR, de Public Relations, a gente tenta interferir nessas conversações, né? A partir do momento que a gente começa a ouvi-las naturalmente. Então, como esse lugar ele existe e ele fala de todos nós, a gente queira ou não, a gente queira participar ou não, ter uma atividade frequente, estratégica de Public Relations com pertinência e relevância, que são as duas palavras de ordem na internet, faz muito sentido, né? E aí a gente fala, né, por que PR, né, para explicar um pouco mais. Primeiro, assim, quando a gente fala de Public Relations, a gente tem o princípio do ouvir, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que estão falando, o que os públicos falam sobre nós, né? Com quem que eles estão falando, onde é que eles buscam informação. Tem um dado mais para frente importante que vou antecipar, mas ele diz que 25% dos conteúdos que aparecem sobre determinadas empresas são conteúdos que não foram postados pelas empresas, foram postados, né, por pessoas comuns, né, por cidadãos comuns. Então a gente precisa primeiro ouvir, entender com quem a gente fala e buscar informação. E aí precisa parar um pouco, às vezes, né, já que a gente está falando de integração, esse é o foco da palestra, é dizer o seguinte: não é porque a gente vai ouvir num ambiente online, se a gente for colocar o ouvido lá e escutar o que as pessoas estão falando, por exemplo, da HSM no Twitter, se a HSM fizer esse estudo amanhã, quando acabar a Expo, ela não está trazendo input para um trabalho de comunicação no on, ela está trazendo um input de comunicação para um trabalho no on e no offline, né? Quando uma área de marketing, é interessante isso, a gente vivencia muito isso porque a gente lida dentro dos nossos clientes com públicos distintos dentro dos clientes. É muito comum uma área de marketing, por exemplo, contratar um monitoramento em mídias sociais e usar o monitoramento de mídias sociais para a sua marca. Mas se ele não está integrado com quem faz assessoria de imprensa daquela empresa, dificilmente ele vai chegar para a Vera e falar: Vera, pô, sabe aquela coletiva e aquele discurso do presidente? Pô, os caras não entenderam a mensagem. Precisa corrigir, precisa voltar lá e fazer uma ação que diga isso, isso, isso. Né? Então, esse é um exemplo simples. Senão você pode até estar fazendo iniciativas que aparentemente te colocam num lugar um pouco mais à frente, mas se não tiver essa integração, né, e não souber ouvir e disseminar de maneira integrada internamente, ela fica difícil. A gente tem até um exemplo prático de um case de um cliente nosso que estava passando por um momento de crise, né, e a gente acionou o monitoramento das redes sociais para entender exatamente qual era o motivo da reclamação. E a partir desse monitoramento, a gente abasteceu os pontos de fala dos porta-vozes que foram transmitidos tanto na parte de assessoria de imprensa, na comunicação com jornalistas, quanto no meio digital. Enfim, e sem isso a gente não consegue interagir, seja no offline, como a Vera falou, ou seja no próprio ambiente online, né? E é o mesmo princípio de qualquer comunicação, né? Diferente, não difere, né? Se a gente não falar da gente, alguém vai falar, né? Se o jornalista ligar para você para pegar um posicionamento da sua empresa e você não falar, ele vai ligar para o seu concorrente, ele vai ligar para outra fonte, algum tipo de informação ele vai obter. Se a gente deixar no ambiente da web falarem sobre nós, né, e as pessoas vão emitir sua opinião, e aquelas opiniões são críveis, a gente vai ver isso à medida que outras pessoas iguais àquelas reputam uma credibilidade enorme naquela informação. Se a gente não der uma versão oficial, se a gente não equilibrar conteúdo, né, a gente fica numa posição desfavorável.
Então, interagir, inclusive nas situações de crise, às vezes é melhor não, mas, né, às vezes sim é possível interagir. Então é importante, de novo, quer dizer, a gente está trazendo da perspectiva da convergência da tecnologia para um ambiente que é sobre gente, né? Tem um dado que não está aqui, que eu vou aproveitar para dizer, como essa coisa de saber fazer a gestão dos públicos de interesse em todos os seus pontos de contato, ele é importante. Hoje, o Twitter, enfim, que todo mundo conhece, grande rede de sucesso, etc., as pessoas que postam no Twitter, a sua maioria posta por meio do celular. Ela não posta à frente do computador. Ninguém twitta à frente do computador, você twitta pelo seu celular. E qual é o perigo, entre aspas, disso? Quando eu estou no balcão da companhia aérea e acontece um problema, eu twito na hora. Outro dia, a equipe da FSB foi num restaurante próximo ali, teve uma confusão tal no meio do pagamento da conta, eles começaram a twittar que nem uns loucos. Né? Um discute, outro twitta, não pode perder aquele momento, não pode perder o balcão de reclamação, né? Então, o Twitter, enfim, e outras redes cumprem muito desse papel. E aí, de novo, quer dizer, a integração do on com o off. Eu tive uma ação, eu fui até um ponto de venda, eu fui até o aeroporto, ou porque eu fui impactada por uma outra mídia, ou porque, enfim, aquela marca tem um recall, eu a conheço, eu quero estar em contato, mas na hora que eu chego lá, eu pego uma outra coisa, eu posso falar muito bem ou muito mal, né? Então, PR aqui tem um papel de estabelecer a frequência de relacionamento, né? Que é não ter o relacionamento do súbito interesse, como a gente fala, né? Que explica parte de uma parte, que teve parte que teve sucesso, mas da parte de insucesso das campanhas políticas desse ano. O político que entra, ainda mais político, né? Com súbito interesse para se relacionar com as pessoas no meio da eleição, fica difícil de dar certo, né? Bom, e aí começa a mudar um pouco essa equação, né? Antes a gente PR, né, atingir a mídia tradicional, que atingir os consumidores, né? Com os formadores de opinião da mídia online e da mídia offline, por meio também dos novos influenciadores, você atinge os consumidores. Do jeito que é hoje, diretamente, você como empresa fala com o seu consumidor. E da mesma maneira o consumidor fala com você, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Aqui alguns resultados, né? 34% dos blogueiros espontaneamente postam informações sobre os produtos e marcas. Tem uma informação importante, eu não sei se isso já faz parte do comportamento de vocês, mas seguramente faz parte do comportamento da geração nova, né? A geração nova de consumidores, de profissionais. Hoje, quando você vai fazer aquisição de um produto, você pode até comprar no ponto de venda, né? E compra no ponto de venda. Agora, antes de você comprar, você vai pesquisar na internet. E quando você pesquisa na internet, você dá mais credibilidade ao comentário que estava lá no Submarino de quem já comprou aquele ar-condicionado do que o que diz o site do fabricante, né? Aí você vai lá, faz barulho, é ruim, né? Enfim, vai... E aí você toma uma decisão baseada na colaboração e na informação de uma outra pessoa. Então, isso de fato está trazendo, né? Tem o Reclame Aqui, que é super conhecido e famoso, né? Que é um site que incomoda muito as empresas, e não é difícil a gente se deparar com clientes que em determinado momento ligam para a gente e falam: estou na primeira página do Google no Reclame Aqui, né? Então, isso influencia, né? Toda essa... E aí, de novo, não nasceu na internet, né? A coisa nasceu numa experiência ruim, né? Que alguém teve, eventualmente até foi, né? Aquela informação que eu tinha antecipado, que 25% dos resultados de busca sobre as marcas vem de conteúdo que foi postado por alguém na rede, colocou no blog, colocou, enfim, normalmente em blog, né? Mas foi criado por um usuário comum de internet. E às vezes Wikipedia, né? Que às vezes tem uma... Também a gente tem alguns casos, né? Que escreve o que quer, que é colaborativo, e de repente determinada empresa que um dia teve uma crise, que teve um problema, que teve muito exposta, a marca foi muito exposta, alguém contou aquela história no Wikipedia. E vira uma tragédia, porque na hora que procura o nome, o teu nome está ali, né? Então, por isso que PR é importante, porque é um trabalho de construção, é um trabalho de geração de conteúdo, é um trabalho de relacionamento, né? E todas as mídias são importantes, absolutamente importantes. A off, a on, a tradicional, a clássica, mas... Oi? Eu vou te dizer por quê, porque é boa pergunta. Ela perguntou aqui por que a gente fala PR e não fala RP, né? No Brasil, quando você fala relações públicas está relacionado a evento, a festa. Não é isso, né? Public relations, no sentido
né, americano, no verdadeiro, no que se prega, é a relação, a sua relação por meio da comunicação com o meio, com os seus públicos de interesse. Então, ele é muito mais amplo, né? Vamos só deixar as perguntas para o final, que é um pouco da regra deles ali, gente. Então, se puder guardar. Bom, e 87% dos internautas utilizam a rede para pesquisar produto e serviço. Hoje, eu não vou lembrar o dado exatamente, até porque não era o objeto aqui muito da nossa conversa, mas 90% das pessoas começam a procurar emprego pela internet. 90 ou 90 e alguma coisa, né? Então, de novo, quer dizer, e aí é aquela história, não só as pessoas vão procurar emprego, mas elas vão procurar informação daquela empresa, né? Olhando em como os funcionários falam daquela empresa, né? Outro dia a gente teve uma crise de um cliente que passou por uma demissão em massa, e um dos trabalhos que a gente fez foi não só monitorar entre cidadãos comuns e influenciadores, mas a gente começou a olhar se o comportamento daquelas pessoas de alguma maneira poderia contaminar, né, o todo. Bom, e aí, quer dizer, se a gente está falando que ficou sofisticado, que tem integração de mídia, que é tudo sobre gente, né? E o iníciozinho da palestra, não lembro se vocês falaram, que vocês lembram quando eu falei, que eu falei, isso aqui é um bate-papo e a gente vai, né, enfim, trocar um pouco da nossa experiência, não é melhor ou pior, quer dizer, tem um lugar hoje que vai desde a criação de filho, né? Quem tem filho sabe que a gente já não manda, né, como os nossos pais mandavam na gente, porque, enfim, são mais inteligentes, têm mais recursos, têm capacidade de argumentação. Não é diferente, né? A gente está falando de gente o tempo todo. Então, quem está bem informado tem um outro poder de argumentação, de persuasão e de troca. Não é diferente em nenhum meio, né? As relações de trabalho, aquela posição que chega o chefe, ele tem uma posição que ele é o chefe, ele termina, não faz mais sentido. A gente que trabalha com o meio digital, na hora que eu faço uma reunião, eu com 40 anos e um menino de 20, né? Como a gente tem aqueles vários gênios maravilhosos ali, eles trazem uma informação excepcional, né? Então, esse é o princípio do novo trabalho. Se a gente está falando de integração, não dá para ter hierarquia entre as disciplinas de comunicação. Não dá para dizer que tem uma disciplina maior do que a outra. A gente tem que ter a cabeça aberta para, né, enfim, pegar o que tem de melhor de cada uma. E esse case da Fiat mostra um pouco disso. A Fiat decidiu construir um novo carro no Brasil, em Betim. Vocês conhecem essa história, não? O Mio. E aí ela foi para a internet e disse o seguinte, ó, nós vamos construir um carro, mas a gente quer construir um carro a partir da informação de vocês, do input de vocês. O que vocês querem de um carro? E ali, aquele negócio correu 65%, né, de participantes vieram do Brasil, mas até de outros países eles conseguiram colaboração, atingindo até 40 países. Eles receberam 7.000 ideias sobre como deveria ser esse carro. E eles divulgaram o carro agora no Salão do Automóvel, né? Com a participação de 10.000 internautas. E descobriram, por exemplo, que o que aquelas pessoas queriam, idealizavam de um carro, era que fosse um carro urbano, um carro com energia limpa, compacto, né? Com design, com integração entre as mídias, né? Que ele tivesse lá o celular, que ele tivesse o GPS, enfim, né? A música, então que ele tivesse uma integração, né? De novo, é o nosso estilo de vida. A gente está virando uma coisa que, assim, aquilo que a gente é em casa, a gente vai para a rua, né? Aquilo que a gente é no trabalho, a gente vai para casa. Aquilo que eu estou saindo de casa ou para um restaurante, você leva tudo junto, né? Você vai em bloco, né? Você não separa mais, você sai em bloco. Uma das coisas interessantes é porque, de fato, a Fiat está realmente ouvindo o consumidor, né? Então, uma das coisas que eu, pelo menos, como mulher, eu nunca presto atenção quando eu vou comprar um carro, é se tem um ponto cego, se você não consegue enxergar direito. E isso foi uma das demandas super fortes para esse novo produto, que eles produzissem um carro que eliminasse o máximo possível o ponto cego do carro, né? Então, isso de fato é ouvir o que o consumidor quer, entender o que ele precisa e a partir daí entregar mais valor.